Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um Lesa. Estamos aqui no primeiro trimestre de 2016 com o tema Rebelião e Redenção. E temos agora o nosso calendário ambulante. Calendário Ambulante informa, hoje é quinta-feira, dia 24 de março. E temos agora também o nosso verso temático da semana. Vamos lá? E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. Vamos começar hoje lendo Apocalipse, capítulo 21, dos versos 3 até o 5, e vamos entender um pouco mais, vamos tentar entender pelo menos, o que significam as lágrimas no verso. Apocalipse 22, versículos 1 a 3. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. Bem, as lágrimas, o próprio verso, na verdade, é muito explicativo já. Dor, choro, tristeza, tudo isso simplesmente vai ser erradicado. Isso significa que a gente não vai ter mais problemas. As pessoas pensam muitas vezes que todo mundo vai ficar letárgico, né? A gente acaba pensando isso porque imaginando que as emoções serão retiradas, mas não é isso. A lágrima, ela simboliza fisiologicamente até uma função de limpar o nosso olho das impurezas, certo? Então, mesmo assim, se você imaginar que o mundo foi puro, pode ser que muitas vezes a gente não tenha mais a necessidade de lacrimejar tanto, ok? Mas vamos voltar um pouco mais ao tema aqui, eclesiástico, que é a dor, o sofrimento, a queda, a perda, todas as quais nossas dores que nós temos nesse mundo foram criadas pelo pecado. Se você perde um ente querido, se você sente dor, se você se machuca, se você vê uma injustiça, tudo isso é relacionado ao pecado. Então, enxugará dos olhos toda lágrima significa que você não tem mais o motivo que te causava essas lágrimas. E também significa o conforto, porque você fala assim, enxugará dos olhos toda lágrima, tem o sentido de não ter mais as lágrimas, mas tem o sentido do conforto. Finalmente estamos juntos do nosso Deus, porque vamos lembrar o que a gente estudou até agora, essa igreja é a igreja que é a noiva, ela aguardou Jesus por esse período todo, passou dificuldades, então ela finalmente se encontrou com quem? Com quem ela tanto ama e ficou tanto tempo esperando. Você tem uma sensação de conforto. Essa sensação de conforto a igreja tem. Então Deus também é o conforto dessa igreja, as pessoas que passaram por tudo isso esperando, entendeu? Então tem esse princípio também, é um conforto. Todos já experimentamos o que significa chorar. Também estamos familiarizados com o ato de limpar as lágrimas de outra pessoa. Uma mãe internamente confortando o filho, um amigo íntimo confortando o outro, ou um dos pais confortando o outro em meio a uma tristeza ou tragédia. Também sabemos que não permitimos que muitas pessoas toquem no nosso rosto. Portanto, o que significa a promessa que Deus tocará no nosso rosto, senão que teremos laços íntimos com o nosso Criador? É difícil imaginar um mundo sem morte, sem tristeza ou choro. Dor, suor, lágrimas e morte tem sido a norma para a humanidade desde a queda em Gênesis 3, 16 a 19. Contudo, desde essa época, Deus tem assegurado à humanidade que o fracasso e a perda não são tudo o que temos para esperar. Ao longo do caminho, Deus deu pequenos indicativos de que um dia nos remedirá e nos abençoará com sua presença. Primeiro, com a promessa de um Redentor. Depois, com a certeza de sua presença num tabernáculo. Primeiro com a promessa de um Redentor, depois com a certeza de sua presença no tabernáculo, a seguir com a realidade da palavra, se tornou carne e habitou entre nós, e por fim ao colocar o trono do universo em nosso meio. Muitos versos bíblicos resumem essa garantia da aliança usando palavras como eu serei o seu Deus, vós sereis o meu povo, e habitarei entre vós. Um exemplo é, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, ele será o meu povo, como está em 2 Coríntios 6,16.
Jesus veio a primeira vez para neutralizar os efeitos da aliança quebrada. Jeremias descreveu da seguinte maneira as consequências deste rompimento: porque gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável. Por causa da grandeza de tua maldade e da multidão dos teus pecados é que eu fiz essas coisas, como está em Jeremias 30, verso 15. Graças a Jesus, isso agora está no passado. Em essência, Apocalipse 21, 3 nos mostra o clímax da Bíblia. Talvez as lágrimas sejam as que derramaremos pela aniquilação final dos perdidos, mas o próprio Deus as enxugará e a tristeza e o sofrimento passarão para sempre. Pessoal, essa foi a mensagem de hoje. Muito obrigado por ter sua paciência em ouvir. E quero te lembrar que tem o Ano Bíblico. Te convidar a ler 1 Samuel, dos capítulos 4 até 6, ok, pessoal? Recomendo a vocês uma ótima leitura desses capítulos e que vocês escutem amanhã o fechamento, último dia de estudo desse trimestre, que vamos começar na outra semana um novo assunto. Ok, pessoal? Eu desejo a vocês um bom dia, até amanhã para o nosso fechamento e um grande abraço. Tchau, tchau. Os Lesas desta semana foram gravados com participação de narração, Karine Silva, Renan Moreira e Ronaldo Salles. Distribuição, você mesmo ouvinte, uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.